Segunda parte do projeto O Poeta em Casa. Estamos falando do poeta João Cabral de Melo Neto, é o nosso poeta da semana. Nosso tema é Somos Todos Severinos. Estou aqui com os poetas convidados, Luísa Cantanhede, Araújo Júnior e Gessivaldo Barbosa, né? Luísa fala para a gente do Piauí, Araújo está em São Paulo, né, Araújo, agora? Isso. E Gessivaldo está em Porto Seguro. Olha! Olha que beleza, hein? Quantos severinos, né? Eu vou ler aqui, eu falei que eu não ia fazer isso, mas acabei resolvendo fazer. Eu vou ler um pequeno trechinho falando sobre João Cabral, só para que quem esteja assistindo tenha alguma informação sobre ele, caso não conheça, né? Às vezes a pessoa não conhece o poeta do qual estamos falando hoje. Então, João Cabral de Melo Neto nasceu no Recife em 1920, portanto, como Gessivaldo já assinalou, é centenário de nascimento do poeta esse ano, né, de 2020. Viveu os primeiros anos em Pernambuco e, ao completar 20 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro. Em 1942, portanto, com 22 anos de idade, publicou seu primeiro livro, chamado Pedra do Sono. Em 1950, lançou O Cão Sem Plumas, considerado hoje um marco em sua poesia. Nos anos seguintes, escreveu outras obras significativas, como O Rio e Morte e Vida Severina, que o tornaram essencial em qualquer lista dos melhores poetas brasileiros de todos os tempos. Foi diplomata, residiu em vários países, sobretudo na Espanha, nas cidades de Sevilha e Barcelona, que se tornariam tema frequente em sua poesia. Recebeu vários prêmios importantes, aqui tem uma lista deles, vou destacar o Camões, e foi cogitado para o Prêmio Nobel. Faleceu em 1999, né? João Cabral de Melo Neto tem 20 obras, 20 livros publicados, né? Agora que eu já li esse resumo, que nos diz muito, muito pouco do poeta, não é mesmo? Né? O que nos diz mais sobre ele é a sua própria obra, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero saber qual é a relação de cada um de vocês com o poeta João Cabral de Melo Neto. Eu posso começar por mim, dizendo que, assim como o Gessivaldo já falou um pouquinho, aliás, Luísa também falou um pouquinho, o Araújo também falou um pouquinho, mas então agora a gente vai mergulhar mais a fundo nessa questão do que representa o poeta João Cabral para cada um de vocês. E eu me identifico mais com o Gessivaldo, porque, assim como ele, eu também não tinha muito contato com toda a obra de João Cabral, mas com Morte e Vida Severina, realmente, eu já mostrei o livro, né? Comprei na época da faculdade, quando os meus livros todos eles eram comprados em sebos, então foi um dos primeiros livros, inclusive, que eu comprei, né? Naquela época. E assim, nunca mergulhei de fato na poesia de João Cabral. Portanto, hoje eu estou aqui também como espectadora para aprender com vocês, tá bom? Vou passar a palavra para Luísa Cantanhede. Pois vamos lá. Carla, a obra de João Cabral de Melo Neto, apesar de eu também não ser, assim, não ter muito contato com a obra completa, né? Mas a obra de João Cabral, até você vendo Morte e Vida Severina,
você vê que a gente se pertence àquela obra, né? Como o nosso chão, a nossa terra. E o que me aproxima do João Cabral é justamente essa poesia do ver, né? Da lama, da foice, do gume, dos rios, e eu tenho muito disso na minha poesia, né? João Cabral é considerado um antilírico, né? Ele não gostava da lírica, ele disse que a poesia tem que ser como uma construção, tanto é que ele preferia ser chamado o poeta engenheiro, né? Mas era terno. E tem um poema dele, do livro Os Rios, que eu escolhi aqui para ler, até porque eu também sou muito ligada a essa questão de rios, né? Ele tem o Rio Capibaribe e eu tenho o Pindaré, né? Eu digo assim, tenho, mas não é uma questão de pertencimento particular, né? É só retórica. Então eu vou ler aqui os rios do livro O Rio de 1953. Os rios que eu encontro vão seguindo comigo. Rios são de água pouca, em que a água sempre está por um fio, cortados no verão, que faz secar todos os rios. Rios, todos com nome e que abraço como os amigos. Uns com nome de gente, outros com nome de bicho, uns com nome de santo, muitos só com apelidos, mas todos como a gente que por aqui tenho visto. A gente cuja vida se interrompe quando os rios. Nossa anfitriã sumiu um pouquinho aí. Estou aqui, tá me vendo, não? Oi, agora sim. Então é isso, Carla. Eu tenho essa ligação, eu tenho, porque eu vejo na obra de João Cabral esses elementos, né? Os elementos sensoriais, físicos, e que fazem parte da vida daqui, da nossa região, e que, de certa forma, ela fica impressa na nossa digital, né? O que a gente viu é o que a gente vai fazer, né? Isso também, por isso que você colocou aí o seu poema maravilhoso, olha só a ligação, você está falando do seu espaço, né? Mesmo dentro de um tema. Então é isso, essa questão do rio, do canavial, da roça, isso também passou e passa pela minha vida ainda. Bacana, Luísa. Adorei aí a sua escolha e os seus comentários. Deixa eu te perguntar, em que momento da sua vida você tomou contato pela primeira vez com João Cabral? Ou foi desde sempre? Você lembra? Olha, João Cabral, ele tinha até uma certa cisma com a obra Morte e Vida Severina, porque ele achava que ela tinha apagado os outros livros dele, né? Isso. Tinha ficado num plano secundário, mas não tem um poeta ou uma pessoa que tenha contato com aquela obra que ela não se toque, né? Ela não fique tocada por aquela o que ele leva, o que ele coloca ali de denúncia social, né? Sem ser profetário. Eu tive contato, assim, de fato, com o João Cabral de Melo Neto, com a minissérie, né, teleteatro, aliás, dirigida pelo Walter Avancini, né, e que, em 1981... Com a Elba Ramalho? Isso. Tanto é que, no final do livro, né, que ele está lá com o mestre Carpina, tem as palafitas, que foram justamente estas que estão aqui no meu livro, né? Então, isso tudo me encantou, isso tudo me encanta, isso tudo faz parte do que perpassa também a minha poesia. Então, de fato, quando eu conheci a obra de João Cabral, foi a partir de Vida e Morte Severina, apesar dele não gostar, né? Porque não tem como, aquela obra ali é fenomenal, não tem, jamais existirá outra.
Eu sobre essa obra, eu pesquisei também e vi num vídeo comentários dizendo o seguinte, que foi uma encomenda, né? Foi encomendado a ele um auto de Natal pela escritora Maria Clara. Maria Clara. Maria Clara Machado. Isso. E aí ele escreveu Morte e Vida Severina, que é um auto de Natal pernambucano, né? E ela não encenou. Não. É como diz um dos maiores pesquisadores da obra de João Cabral, que é o Antônio Carlos Sequim, ele diz que ela certamente esperava lá os pastores, os presépios, e nunca esperou um retirante seguindo o rio e mostrando toda a miséria e a força do sertão nordestino, não é isso? Nordestino. Isso aí, isso aí. Bacana, Luísa. Acho que eu vou passar Muito então bom, Luísa. agora a vez. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Luísa? Não. Então, Pode passar aí a bola. Obrigada. Vou passar para o Araújo, nosso poeta Araújo, que fez um poema especialmente para o nosso encontro, que muito me deixa feliz. Então, Obrigado. Araújo, vou te fazer a mesma pergunta, né? Qual é a sua relação com o poeta da semana, João Cabral de Melo Neto? Quando que você teve contato com a obra dele pela primeira vez? O que ele significa para você? Qual a identificação que acontece? Fala aí, Araújo. Opa, então, o meu primeiro contato com o João Cabral, até assim, sublinhei um pouquinho disso lá no nosso encontro de teste, né? Que foi ali pelo teatro, né? Quando, na companhia de uma atriz piauiense, a Lorena Campelo, não sei se a Luísa conhece, mas nas primeiras peças de teatro, ali nas oficinas teatrais ainda engatinhando, né, pelo teatro mesmo amador, eu tive a oportunidade de construir, na companhia dela, um monólogo em que ela indicara que eu construísse um texto tendo contato com essa obra Morte e Vida Severina, que eu disse que se ele não simpatizou, mas ele escreveu para mim, porque cada vez que eu pego este livro, que hoje, inclusive, não está aqui comigo, está em Santa Catarina, eu estava no meio do caminho quando a pandemia chegou, e daí eu passei assim a me apaixonar. Quase que todos os meus textos têm sempre algum trecho, eu sublinho algum aspecto de Morte e Vida Severina. E aí eu fiz um texto, um monólogo, que comecei por o Marcos Brasil, não sei se conhecem, um cantor assim, de rodeio, dessas coisas, que ele dizia que, como uma árvore que sai do ninho que ela nasce, eu saio dos vossos braços para seguir passo a passo em cima do que Deus me deu. E o meu canarinho seresteiro, que eu mesmo fiz prisioneiro, só quando eu for embora, abra a porta da gaiola e deixa ele voar, né? O meu violão, que guarde bem o meu violão, que sofreu junto comigo nas noites enluaradas, foi ele o meu maior amigo. Daí eu meio que construí um texto, o Marcos Brasil me convidando a perceber o quanto era difícil sair de casa para seguir a ladainha que o João Cabral coloca no Retirante, tem medo de extraviar por seu guia o rio Capibaribe, né? E aí eu leio um trecho dele, que eu, inclusive, recitei, né, no encontro interior, que antes de sair de casa, eu aprendi a ladainha das vilas que eu ia passar na minha longa descida, todas formando um rosário, cujas contas fossem vila, né? Sei que há muitas vilas grandes, cidades que elas são ditas, sei que há simples arruados, sei que há vilas pequeninas, todas formando um rosário, cujas contas fossem vilas. E de que a estrada fosse a linha, devo seguir tal rosário até o mar onde termina, saltando de conta em conta, passando de vila em vila, veja agora que não é fácil seguir esta ladainha. E aí, em cima deste verso, eu me apaixonei pela escrita, me percebia, terminei construindo um texto, colocando aí o Patativa,
porque o retirante nordestino diz a música do Pau de Arara que quem sai da terra natal em outros cantos não para, né? Só deixa o meu Cariri no último Pau de Arara. Só que eu tive que deixar o meu Cariri e não quer estar mesmo. Andei por todos os lugares desse país, mas João Cabral, eu segui a sina de em Beira-Rio ou não, inclusive trouxe no meu poema, né, as margens dos rios e dos riachos, sempre foi assim motivador, né, criador. As obras de João Cabral me estimula, me desperta criatividade, irriga a minha veia artística. E todas as minhas expressões partem deste pequeno verso que eu acabei de colocar, tendo como ponto principal essa questão de seguir a ladainha por meio do rosário. Por ter a devoção, né? Desde que a gente nasce, sabe que o nordestino tem suas devoções, e isso me move. Foi esse o meu contato com o João Cabral, sempre, né? Apesar de não conhecer muito as outras obras, mas é esse o resumo que faço de contato que tive com a obra dele. Muito E é bem. isso. Araújo, então, já que Luísa já leu um poema de João Cabral, eu convido você a fazer aquilo que você já antevendo, né? Já nos contou que iria fazer. Quer dizer, você acabou com a surpresa, né? Podia ter sido uma surpresa. Certo. Vamos lá, vamos ouvir Morte e Vida Severina. Eu falo você fala do que eu disse que ia ler na íntegra? É isso? Só um minutinho, tá? Que é o retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Foi esse que você iniciou e que eu pedi para ler mais tarde? Foi. Então, vamos lá. O meu nome é Severino. Como não tem outro de pia, como há muito Severino, quem é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa Ser Maria. Como então dizer, quem fala ora vossa senhoria? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limite da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filho de tantas Maria, mulher de outros tantos, já afinado Zacarias. Vivendo na mesma serra, magra e ossuda em que eu vivia. Somos muito severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sob as mesmas pernas finas. É iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual. Mesma morte severina, que é a morte de quem se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença. É que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muitos severinos iguais em tudo e na sina, até abrandar estas pedras, suando-se muito em cima, a de tentar despertar a terra, a sempre mais extinta, a de querer arrancar alguns roçados de cinza. Mas, para quem me conhece melhor, Vossa Senhoria é melhor. Possam seguir a história de minha vida, passa a ser o Severino, que em vossa presença migra. Magnífico. Essa obra, ela, apesar de... Eu li um pouco do que Carla falou agora há pouco, de toda aquela trajetória de Pernambuco para o Rio, de Rio para diplomata, do diplomata para o consulado na Espanha, e toda aquela caminhada, marcando inclusive épocas mais tarde que mais ainda me fez conhecer agora o João Cabral mais a fundo. Esse encontro foi surreal, assim, na minha vida, foi assim muito oportuno, porque eu também neste momento escrevo um pouco da minha história. Eu estou escrevendo uma obra que conta um pouco do eu, vivido na caminhada desde a infância aos dias atuais na academia, né? E aí, assim, esse momento veio para
para preencher lacunas que estavam ali, poxa, precisando de serem preenchidas com esse catalisador cultural que eu chamo, né? Que é essa relação com novas pessoas, esse encanto que a poesia promove, né? Na nossa vida e também estimula todo o nosso perpassar pelas correntes, seja qual for dentro do processo cultural, desde as culturas de raiz a todo o processo histórico e cultural. Eu sou amante da cultura e agora, partindo do Poeta em Casa, nasce um embrião na poesia. Opa, o embrião viu, já Carla? nasceu. Nossa, estou muito feliz, já valeu a pena. Muito bom. Obrigado, Carla. Obrigado. Maravilha. Vou passar a palavra então para o Gessivaldo, dizendo a vocês que nós temos 7 minutos de encontro, acredita? Nossa, já? Já? Viu? Falei para vocês, passa muito rápido. Então vai, Gessivaldo. Eu já sei mais ou menos, né? Porque você já até falou um pouquinho, mas mesmo assim, fala para gente qual é o seu espanto diante da obra de João Cabral, que você agora, a partir desse encontro, você foi ter contato, né? Quero saber das suas impressões. Pois para mim foi uma coisa nova que me deu que me fez um encontro comigo mesmo, quanto nordestino, que eu nasci aqui na região, fui criado aqui na região do Cacau, e logo após a minha juventude eu fui morar no Rio de Janeiro, onde eu morei por 20 e poucos anos, quase 30 anos no Rio de Janeiro, onde eu estudava para ser padre, mas não concluí, e me formei onde eu sou professor de educação e cultura religiosa. E nesse andar daqui para o Rio de Janeiro, esse chamado retirante, e onde chegando no Rio de Janeiro, os primeiros anos foram muito difíceis, entender onde para estudar. Eu não tenho vergonha de dizer que catava as moedinhas de manhã para poder pagar o transporte para chegar na faculdade. Aí depois eu fui trabalhar com os jovens de rua, chamados meninos de rua. Após isso, eu trabalhei quase 10 anos com esses jovens, foi um aprendizado muito grande. Então, eu vejo nessa minha andança e no trabalho com esses jovens, esse atravessar do rio. Esse retirante, que na rua encontrei várias crianças retirantes. Dos pais carioca, mas eles precisavam migrar das suas casas para as ruas, para a busca de alimentos ou para fugir da violência do próprio lar. Então, vendo a obra Morte e Vida Severina, foi uma semana de reflexão da minha vivência própria e da minha vivência com aqueles jovens na rua. Então, ler e saber um pouco de João Cabral de Melo Neto, para mim está sendo um aprendizado, está sendo um despertar, um novo despertar. E também eu gosto da poesia com rima. Eu escrevo poesia sem rima, mas a rima para mim é muito legal. Eu gosto muito da rima. E às vezes eu me perguntava que às vezes eu escrevia alguma coisa e às vezes eu ia ler, às vezes nem mesmo eu entendia o que eu escrevia. Eu pensava, poxa, eu escrevo uma coisa onde até eu tenho dificuldade para poder escrever, e lendo alguns poemas de João Cabral de Melo Neto, ele escrevia coisas que eu falei, poxa, entendeu? Então é um pouco difícil, onde ele falava, a poesia precisa ser lida, relida, lida várias vezes, construída. E até um poema dele que eu fiz questão de
e de falar, que é o cão sem plumas. Eu fico pensando, cão tem pluma? É uma coisa absurda. Cão tem pluma, né? Entendeu? Então, é muito, entendeu? Ele fala, a cidade é passada pelo rio como uma rua. É passada como um cachorro, uma fruta, por uma espada. Vê se a gente consegue entender um trecho desse. Então, precisa ler várias vezes para a gente entender um pouquinho. E segue. O rio, ora lembrava, a língua mansa de um cão, ora o ventre triste de um cão, ora o outro rio, de acora, pano sujo dos olhos de um cão. Imagine quanto é difícil entender um poema desse. Entendeu? É preciso gostar de poesia para poder ler, querer ler de novo para poder entender. E continua. Aquele rio era como um cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água, do copo de água, da água de cântaro, dos peixes de água, da brisa na água. Então, ver como a gente, para poder gostar de poesia e ler poesia e falar de poesia, a gente precisa ler um tema, um poema desse, várias vezes, para a gente poder entender um pouco. E não entender tudo, entender um pouco, para a gente poder passar esse poema, principalmente quando a gente está na escola, falar de poesia para alunos. Então, é preciso ter a arte, entendeu? De entender para poder passar. Então, João Cabral, para mim, está sendo um aprendizado novo de ver a poesia. Realmente, a nossa poesia, a poesia do Nordeste, que é um dos maiores. E a gente vê como o poeta Manuel Bandeira, se a gente ler um pouquinho dele, a gente vai ter alguma coisinha longe, entendeu? Desse poeta. Então, para mim, está sendo uma coisa nova. Eu vou continuar estudando, lendo esse poeta, para me inteirando mais sobre ele. Muito bem. Bacana, Gessivaldo.